Queridos, vou contar para vocês uma experiência, experiência nossa caminhada cristã, na pregação do Evangelho, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é suficiente, é eficiente. Nós não precisamos mais de nenhum santo, não precisamos mais de ninguém além do Senhor Jesus Cristo. Porque a própria palavra do Senhor diz que não há outro que possa nos salvar, senão o Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nosso intercessor. Cristo Jesus, nosso intercessor, intercede por nós 24 horas. Todos aqueles que chegam a Deus, através dele, ele intercede por nós. Cristo é suficiente em tudo, querido. Então, eu estando falando desse grande amor de Deus, do perdão total em favor de todos aqueles que creem que Cristo foi crucificado, atraiu esse pecador, atraiu a natureza desse pecador e tirou o pecado desse pecador. Lembra lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo atraiu esse pecador no seu corpo, ele aniquilou o pecado, a natureza. Eu não estou dizendo os pecados todos foram perdoados. E a sua natureza chamada pecado foi tirada. A Bíblia diz, Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não sirvamos mais, não servíssemos mais, não sirvamos mais, não fiquemos mais escravos do pecado. É isto que a palavra do Senhor diz. E ele diz, ainda Romanos 6:7, quem morreu, está falando do pecador, que morreu, creu que ele morreu em Cristo na cruz. Quem morreu, justificado está do pecado. Quando eu estava falando isso, numa clínica de dependência química, um rapaz que já estava na terceira internação, um rapaz muito culto, sabia muito bem falar, expressar. Ele diz o seguinte, pediu licença, pastor, com licença. Eu sou um estudioso do Evangelho. Eu sou um estudioso de várias doutrinas a respeito de Jesus, a respeito de quanto Jesus foi bondoso. Jesus foi um exemplo. Jesus é um ponto de referência para alguém que queira entrar no céu. Jesus, com quem quiser ter comunhão com Deus. Eu sou um estudioso, mas em todo o meu estudo, eu não compreendi ainda isso que o senhor está dizendo. O senhor já disse que eu estou perdoado? Para quem creu, foi levado ao arrependimento dos seus pecados, daquilo que fez, e crê que Jesus já o levou, não somente os pecados, mas também incluiu esse pecador no seu corpo na cruz, e o ressuscitou como um ressuscitado ganhando uma vida nova, já perdoado. Eu não consigo entender isso, porque pelos meus ensinos, por aquilo que eu fui formado, estudei tanto tempo, eu devo voltar nesta terra muitas e muitas vezes, e eu também, para que eu pudesse ser aperfeiçoado de alguma forma, estar preparado para depois poder entrar lá no céu. Agora, eu cometi 3 pecados imperdoáveis. Eu não sei quantas vezes eu devo voltar aqui na terra ainda para
tentar de alguma maneira me justificar a respeito de 3 abortos. Eu não permiti que aquela pessoa fosse reencarnada. Eu cometi o maior pecado de todos. E o Senhor disse que há perdão. Eu não disse, queridos, da minha parte. Você está prestando bastante atenção? Sim, pastor, claro. Sim. Então, o que você pode me dizer, jovem, a respeito de Colossenses 2,14? A palavra do Senhor diz: e tendo cancelado o escrito de dívida, que constava em suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Não é uma dívida que você tem? Sim, são 3 pesadíssimas. Eu paguei o aborto. Eu não deixei a pessoa vir a viver de novo, novamente. Isso é o maior pecado que alguém possa cometer, pastor. Não, para mim não tem jeito. Não tem saída. Tendo cancelado, vou falar de novo para você, meu querido. Cristo te atraiu. Cristo atraiu a sua natureza, e esta natureza do pecado que fez com que você cometesse esses pecados aí, e outros, mas esses pecados que está te pegando de fato e de verdade. Mas essa natureza, Cristo levou à morte. Na morte dele, morreu a sua natureza desse pecado, chamado pecado, que conduzia você a esses pecados. Mas também todos esses pecados cometidos, olha só, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava em suas ordenanças, o que o Senhor fez? Que o Senhor Jesus Cristo fez? Removeu-a inteiramente, encravando na cruz, no corpo de Cristo crucificado. O sangue do Senhor Jesus nos purificou de todos os pecados, e a natureza do pecado foi aniquilada pela morte em Cristo. E quando você foi também sepultado com ele e ressuscitado, olha a palavra do Senhor, diz Colossenses 2, versículo 12, tendo sido sepultado juntamente com ele, na nossa inclusão no corpo de Cristo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Isso daqui é para mim e para você. Você morreu para a natureza que conduzia você a cometer aqueles pecados e outros pecados. Ele levou você a morrer na morte dele na cruz. E os seus pecados e todo o escrito de dívida que constava, todos os processos de pecados cometidos na sua vida, toda, foi encravado no corpo de Cristo na cruz. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não sobrou um pecado para contar história e nem para cobrar de você. Porque Jesus já pagou a dívida diante do Pai. Quando ele assumiu quem você era, quem eu era, para fazer de mim e de você, pela ressurreição dele, nos ressuscitando com ele, um novo ser, uma nova vida. Porque 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, vida nova, um novo homem, criado segundo Deus, em santidade e justiça, procedente da verdade. Quando eu terminei de falar esse texto, aquele moço colocou as mãos sobre o seu rosto e ficou soluçando, e eu estou aqui pensando que eu preciso voltar não sei quantas vezes, eu preciso fazer algo para tentar me justificar, não sei quando, e agora a palavra do Senhor Jesus veio ao meu encontro. Eu já fui justificado mediante a fé. Temos paz com Deus. Eu disse logo para ele, quando ele estava ali concluindo sua fala, sua confissão, eu disse para ele, Romanos 5:1, justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo. Pulou no meu pescoço e disse, obrigado, pastor, obrigado, pastor, obrigado, pastor. Eu falei, o evangelho é simples, queridos. Eu e você não conseguimos nos justificar nunca. Por mais que façamos, não é por mérito, é pela graça. E já foi concedida, já foi realizada gratuitamente no amado, no Senhor Jesus. Ele é o Salvador. Todos os pecados, se nós considerarmos pequeno ou grande, todos eles já foram perdoados. Para que pudéssemos viver uma vida de paz. Porque nós não conseguimos nos justificar em nada. Porque a salvação e a justificação não trata-se das nossas boas obras. E sim, da boa graça. Incomparável. Graça sobre graça. Em favor do desgraçado como eu. E como você. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus, aleluia, Jesus Cristo, suficiente, total suficiência para cada um de nós, em todas as áreas. Ele é o supridor. Aleluia, e temos uma vida eterna ainda. Aleluia. Amém e amém. Seu comentário.